Muito bem, mais um Conversas e o Move Me aqui, e vou dizer que é uma conversa esperada, assim. Eu conheço o seu Fábio aqui, que há muita longa data, mas temos aqui Dr. Joe para falar com a gente. E eu falo Fábio porque a gente tem relação já de longa data aí, sempre, né, a coisa do jiu-jitsu, artes marciais, a gente sempre conversa muito, né, sobre isso. Sempre é um tópico de apoio, porque eu vejo o esporte muito como um processo de aprendizagem contínua, e a gente também sempre tendo esses desafios, né? E como é que eu transponho eles, como é que eu aprendo. Então, um prazer estar recebendo vocês aqui. Eu queria que vocês se apresentassem rapidamente para a nossa audiência, assim, o papel que vocês têm desempenhado, e já deixo uma pergunta para vocês falarem sobre a Dr. Joe, né? Um pouco de como é que surge, e onde ela está hoje, principais nichos de mercado que atua. Vamos começar assim. Vamos lá. Bom, vai lá, Fabião, você primeiro. Não, começa com os caras mais inteligentes. Vai, primeiro o Arthur, depois o Osmar, depois o Fábio. Bom, eu sou o Arthur, sou um dos fundadores da Dr. Joe. Curiosamente, eu sou formado em engenharia civil, mas trabalhei um pouco com obra e cálculo estrutural. E aí, quando eu fui para tocar obra, percebi que eu iria morrer daquilo. Eu não sabia realmente lidar com aquilo. Mas sempre fui ligado à tecnologia, né? Mesmo na engenharia. Então, desde moleque, mexendo com programação, e depois, dentro da engenharia, tentando levar a tecnologia para os escritórios que eu passei. E aí, um certo dia, fui convidado para uma empresa para cuidar a parte de tecnologia. Era uma solução naquela bolha de internet, que era um e-commerce com gestão de obras via internet. Isso foi em 2000, então foi bem no começo da bolha de internet, etc. Aí juntou a engenharia com a tecnologia, e daí não saí mais, fiquei só em tecnologia mesmo. E aí, em 2007, a gente fundou a empresa, com o primeiro propósito era suporte de TI, IT Services, né? Então, helpdesk, service desk, manutenção de computadores, da infraestrutura dos clientes. E ao longo dos anos a gente foi notando a gente foi sendo solicitado, né? Então, a parte de desenvolvimento de sistemas veio através de um cliente que falou: olha, preciso de um sistema muito específico, e curiosamente era uma construtora. Então, a conversa era muito boa, porque tinha a ver com a minha formação, etc. Eu entendia um pouco ali do que eles estavam conversando. E aí surgiu o primeiro sistema que a gente desenvolveu para uma construtora, para a gestão das obras. Na verdade, até bem antes das obras, né? A parte de avaliação, etc. E aí, depois disso, a gente começou a entender que a mobilidade é 100% integrada a esse universo de gente em campo, né? Ou seja, aí a gente criou uma outra divisão, né? Hoje, então, resumindo, são 3 divisões: IT Services, essa parte de suporte, atendimento a cliente, a escritórios; a parte de desenvolvimento de sistemas e apps; e a parte que a gente chama de inteligência e mobilidade, que entra para a estratégia de roteirização, de quantas pessoas eu preciso ter em campo, quais são as regiões que eu posso atender. Hoje eu atendo 200 lojas com 80 pessoas. Será que eu consigo ampliar o meu atendimento com essas mesmas pessoas, refazendo uma análise de onde elas estão versus onde estão as lojas? Então, hoje a gente cercou as coisas, né, entre a parte de desenvolvimento de sistemas com essa parte de inteligência e mobilidade, que a gente chama, né? Daí até que tem o nosso relacionamento forte com a YouMove, né, a parceira na parte na ponta, na mão do usuário. A gente tem o YouMove integrado aos nossos sistemas. E é isso, a gente está batalhando bastante projeto legal acontecendo. E aí, ao longo do papo, a gente conta uns causos aí. Muito bom.
Sigam aí. Osmar. Bom, serei bem mais breve, tá? Meu nome é Osmar, eu sou gerente de projetos aqui na Dr. Joe. Eu faço parte da companhia esse ano, se eu não estiver enganado, estou completando 10 anos. Eu vim migrado de uma outra área, eu originalmente era da área de infraestrutura, e desde 2014 eu venho aí à frente da área de desenvolvimento, né, criando projetos aí integrados com a YouMove. Eu tenho uma formação em gestão de TI e anteriormente tive mais coisas direcionadas para infraestrutura do que desenvolvimento. E aí essa virada de chave aí dentro da Dr. Joe me trouxe de volta para o desenvolvimento, que era uma coisa que eu já não tinha muita expectativa, e acabei me adaptando bem, e a gente vem ao longo dos anos aí fazendo alguns trabalhos bem legais com os clientes. Isso aí. Muito bom. Bom, Daniel, a gente se conhece há bastante tempo, né? Muito tempo. Bom, eu sou Fábio Soler. Hoje eu sou responsável pela área comercial da Dr. Joe. Eu, por formação, sou administrador de empresas, atuo na área comercial já há um bom tempo. São 20 anos completos já atuando com aplicativos ou aplicações ou soluções de mobilidade. Eu estou na Dr. Joe desde 2013, numa oportunidade muito legal para mim de poder entrar em diferentes desafios, né? A gente se propôs com essa parceria de longa data a, num começo, tentar entregar para os nossos clientes uma solução de ponta a ponta, né? Pensando em planejamento, execução e a parte de gestão. E aí a gente vai ter algumas histórias legais para contar, cara. A YouMove ela é parte disso, é um componente bastante importante para a gente, e a gente vai conseguir falar aí com vocês de algumas soluções interessantes para algumas grandes empresas, outras empresas não tão grandes, mas importantes para a gente, alguns segmentos bem legais para a gente poder falar de desafios. Excelente, excelente. Sabe que a gente fala muito de transformação digital, né? Segue falando nesse termo, que é uma parada altamente abstrata, né? O que significa transformação digital? Sistemas novos, e a gente vai descobrir. E vocês trouxeram já na fala de vocês que não é só uma questão de automatização de coisas ou de criar algum sistema novo, mas tem muito do entendimento de capacidade, de produção, né? Eu notei na fala de vocês vocês deram um nome legal, eu gostei, a inteligência de mobilidade, inteligência. Como é que isso chega? Quando as empresas chamam vocês, elas já estão tipo afundando, me salva? Ou é do tipo, tava pensando? E como é que entra esse jogo aí? Tem os dois cenários, né, Fábio? Tem os dois cenários. Assim, eu tenho uma parte da venda que eu acho que é legal o Fábio falar do desafio da venda, que é prospectar essa divisão, que é um desafio. Mas a parte boa é a entrega, porque depois que a gente conversa, eu vou falar da parte assim, estamos executando, né? O Fábio fala depois do desafio, que é vender isso. Fazer com que as pessoas entendam o que a gente está propondo. Mas, passada essa fase difícil, é muito simples da pessoa visualizar, né? Porque, de novo, o problema é que são vários cenários, né? Vou te dar dois aqui. Um eu já falei. Eu tenho 1000 PDVs que eu tenho que visitar. Quantas pessoas eu preciso? Essa é uma resposta que a gente dá. Eu tenho 1000 PDVs que hoje eu atendo com 200 pessoas. Eu consigo otimizar isso e visitar outros PDVs, né? Eu estou visitando 1000 PDVs. São esses os PDVs que eu deveria estar visitando? Essa é uma pergunta, bicho, que deixa todo mundo maluco. Essa pergunta aí, ela faz a pessoa pensar assim, opa, será? Exato.
Você entendeu? O que tem de resposta, né? Exato. Então Bom. aí você começa a dar alguns critérios, por exemplo, para elencar qual PDV a pessoa tem que visitar. Depende, claro, do cenário, qual é a empresa, qual é a indústria, mas eu prefiro ir na mercearia do seu José ou na mercearia do seu João. A verdade é, quem me expõe melhor e vende mais, né? Então, Perfeito. reavaliar todo esse cenário de entrega de visitas. A gente está falando de trade, né? Trade marketing, talvez, mas também serve para serviços técnicos, para vendas. Estou vendendo sempre para aquelas pessoas. Será que às vezes não vale a pena diminuir o meu relacionamento com um determinado ponto de venda e aumentar com outro onde tem uma maior chance de venda e maior faturamento? Então, é a quantidade de pessoas, é a setorização, é o local, o custo, que é muito importante. A gente sempre reduz em números, assim, você até razoável, 15, 20% de KM. Entendeu? Isso é conservador, né, Arthur? Ainda mais Já é agora, em 2021, setembro, gasolina 7. Sim. Né? Então, essa parte de... Depois que o cara nos dá um tempo da gente explicar, é muito fácil do cara entender. Fala, legal, vou aumentar em produtividade, vou aumentar em quantidade de visitas, ou posso aumentar, reduzir custo com KM, mantendo as mesmas visitas. E aí, é isso que a gente faz, a gente entrega em formato de dashboards, análises, resultados, gráficos, etc. Né? A segunda fase dessa entrega é legal. O que ele faz lá na ponta? Ele faz pesquisa, ele tira foto, ele coleta assinatura, enfim, e por aí vai que entra o aspecto da mobilidade, né? Mas fala um pouco, Fabião, sobre como é difícil tentar vender, né? Eu queria falar uma coisa, que é assim, o Arthur apresentou as 3 divisões da empresa. E a gente fala sistemas e apps e inteligência em mobilidade. Só que na inteligência e mobilidade a gente também tem sistemas e apps. Exato. A gente chama o Osmar nessas horas, né? Isso é uma coisa que está totalmente vinculada, né? Desafio, é assim, Daniel. Normalmente, quando a gente começa uma conversa com uma empresa uma indústria de bem de consumo ou uma agência de mão de obra, eles não que eles não compreendam, mas eu acho que a visão deles é ainda muito simplista em relação ao que pode ser feito. A experiência que a gente adquiriu permite que a gente pense num todo, né? Então, a gente precisa estar conversando, explicando quais são as nossas possibilidades. O Arthur resumiu de uma forma bastante objetiva, mas a gente pode ajudar o cliente de algumas formas, e não necessariamente ele precisa contratar um todo. Por exemplo, uma empresa que tem aí os seus clientes estabelecidos. Será que ele tem a visualização em mapa de onde estão os clientes dele? Será que ele sabe onde tem maior concentração e menor concentração? Né? Então, esse é um tipo de entrega que a gente faz. A gente chama de pinpoint, mas é uma visualização em mapa. E a partir daí a gente começa com uma série de conversas para a gente poder pensar o que pode ser entregue. Por exemplo, será que eu tenho áreas de vendas ou áreas de trabalho sobrepostas? Será que o Fábio não poderia estar direcionando o atendimento dele para uma região que seja mais próxima da residência dele? Né? Será que os clientes que o Fábio atende deveriam ser atendidos? Será que não existe algum cliente que tenha uma importância na prioridade maior do que os que estão sendo atendidos hoje? Então, começam uma série de discussões. Então, a gente levanta informações de mercado, então, podem ser informações como IBGE, IPCMaps, informações que são comercializadas por empresas privadas, informações que vêm de dentro da própria empresa, né? Então, qual que é o sell-in? Então, o sell-in é o quanto ele vende para o cliente dele, né?
E desse cliente que compra dele, que normalmente a gente trata como ponto de venda ou ponto de interesse, qual é o sellout? Quanto que esse cara vende? O que esse cara vende representa quanto no faturamento da empresa que nos contrata? Qual que é a margem de contribuição disso no negócio? Então, cara, é um cenário um tanto quanto complexo. Uma vez que a gente consegue explicar para o nosso cliente e fazer uma primeira entrega que seja, aí sim a gente começa a ter uma série de oportunidades. Tá? Imagina que já são, eu diria para você que mais de 100 projetos onde a gente participou com bastante sucesso, de forma direta e indireta, tá bom? Com indústrias de bens de consumo durável e não durável, em projetos a nível nacional e alguns até fora do Brasil, e que a gente trabalhou, né, na setorização, na priorização do atendimento, na periodização de atendimento e na roteirização, né? E isso entrega para o nosso cliente um valor agregado enorme. E tudo isso é pré-operação, é planejamento, é uma das partes que a gente se dispôs a atuar, né? Quando a gente vai para a parte de execução no campo, esse é um outro agregado que a gente pode entregar. E aí é onde entra o YouMove como ferramenta de apoio nesse processo. É mais comum a gente falar sobre inteligência e mobilidade pelo nosso expertise para a área de trade marketing, para a área de vendas, né? Mas a gente pode trabalhar, como o Arthur mencionou, para uma execução de serviço, por exemplo. E existe uma terceira camada ainda, que é a camada de gestão, que é, se eu planejei, se eu estou executando e eu consigo auditar a execução, eu preciso tomar decisão, né? Então, a gente volta lá atrás, quando a gente começou a trabalhar em conjunto, né? Quando eu comecei o projeto junto com a Dr. Joe, que eu faço parte hoje, de atender o cliente de ponta a ponta, né? Então, não é um processo simples de venda. Não é o cliente sabe o que ele quer e ele vem até a Dr. Joe. A gente tem alguns caminhos que acabam acontecendo. Existe a empresa que vem até a Dr. Joe e pede um apoio na parte de roteirização, mas ela já tem construído a parte de setorização e a parte de priorização dela, né? Depois que a gente faz a roteirização, a gente consegue estar entregando para eles outros serviços. Existe a empresa que já fez a roteirização e fala, vocês podem me ajudar na setorização e na minha priorização e na periodização? Então, eu diria para você que não é simples. E muita gente fala, mas o que você faz de diferente do que eu faço? Talvez em termos de serviço, seja algo muito parecido. Eu acho que o grande diferencial nosso são as competências que a gente tem reunidas para fazer um projeto desse de inteligência e mobilidade, né? O nível dessas pessoas que compõem as competências e a experiência que a gente tem adquirida, porque a Dr. Joe, apesar de ela estar indo a gente já entrou no 14º aniversário, né, Arthur? 2007, é isso aí. Né? A gente está indo para o 15º ano. A experiência nossa, ela vem de anos anteriores, né? Então, na área de tecnologia, na área de operações com pessoas, na própria área de mobilidade e principalmente de respostas que a gente não conseguia ter sozinhos. Então, agora a gente tem aí cabeças que se juntam que permite que a gente faça uma entrega adequada, né? E que abra novas oportunidades dentro de um próprio cliente nosso. A gente tem... Normalmente, o caminho que a gente abre é um caminho que tem uma relação de parceria longa, tá? Isso é legal. E, tecnicamente, sem querer falar pelo Osmar, eu acho que a gente consegue interpretar muito bem a necessidade do cliente. Não só em termos de negócio, né? Mas em termos de o que a aplicação
deve ter, ou qual é o tipo de serviço que tem que ser executado, ou qual é a visão de análise que tem que ser construída, sem simplesmente esperar o que o cliente tem que apresentar para a gente. Tá? A gente diria que a gente se coloca um passo à frente. Eu fiquei pensando aqui, comentando todos os projetos já executados e tal, e muito da qualificação de vocês vem dessa prática, dessa constância também, né? Então existe É isso aí. Existe um certo padrão dos tipos de projetos que vocês executam que vão criando essa expertise, essa sabedoria, né, em relação aos nichos, né? Isso é verdade. Né? E também até quando o Arthur comentar dos projetos e tal, ele conseguiu trabalhar nas coisas que ele queria trabalhar, somando as habilidades ali também. Achou um jeito, agora eu gosto. Aqui me sinto bem. Né? Então esse também é um lance que eu vejo como muito relevante, né, da gente poder colocar para jogo as habilidades que a gente entende que a gente tem de melhor, né? E aí só soma. Então acho que tem uma congruência aqui do que vocês estão trazendo em relação à capacidade de fazer, e essa não é bem repetição, porque todo projeto tem as suas coisas únicas, né? Mas existe um reconhecimento de padrões ali que vocês acabam fazendo, e que aquele projeto que parece que é um projeto grande para algumas empresas, para vocês é tipo, mas não mesmo, né? Exatamente. Já fizemos, né? Já fizemos. Mas tem uma coisa ali que, legal, aquilo ali é legal a gente desafiar aquilo ali e ver o que a gente aprende nesse outro nicho aqui, né? Então é bem interessante esse formato. Isso, Daniel, é verdade. E a gente gosta de desafios, sabe? A gente é comum a gente estar conversando sobre algo novo. A gente pode ajudar com a parte de inteligência e mobilidade, pode ajudar com a aplicação de campo, com o painel de gestão, né? E a gente costuma tratar tudo isso com simplicidade. Se falar, o que é o painel de gestão? O painel de gestão, para a gente, é uma plataforma de analytics, um projeto de BI, onde algumas empresas tratam isso com uma complexidade enorme, e para a gente é coisa simples. Por conta do conhecimento. Mas é comum a gente estar conversando sobre de que forma que a gente consegue agregar mais para o cliente. Será que a gente consegue trazer alguma coisa nova? Será que a gente consegue pensar em algo usando, por exemplo, IoT? Será que a gente consegue utilizar algum conceito que englobe inteligência artificial? Isso é comum a gente estar conversando. Eu diria para você que semanalmente a gente está falando de alguma oportunidade onde a gente busca superar alguns desafios e dizer para o nosso cliente, olha, a gente consegue te ajudar, mesmo que seja utilizando algum parceiro que nos apoie, né? Então, isso é comum. Eu diria que até a gente fala, a gente sabe o que não deve ser feito. Né? Que é bem importante também. É óbvio que isso nunca vai ser absoluto, né? Mas a maioria dos projetos que a gente participa, nos segmentos que a gente se especializou, né? Porque a gente tem especialidade na área de construção civil, na área de real estate facilities, na área de trade marketing e de vendas, né? Então Esqueci algum, Arthur? Tem alguns projetos que eu não sei onde encaixaria aí, mas tem mais. A parte dos leiloeiros lá, enfim. Aí é serviço técnico. Né? Serviço técnico, exato. Daniel, a gente vai falar oportunamente sobre esse case, que é sensacional. Tá? Muito bom. A gente tem esse case em conjunto. Sabe que eu fiquei vendo tu falar do processo das jornadas e o Osmar contando que ele veio da questão de infraestrutura e tudo mais. E é muito doido isso, porque são características muito... A pessoa que vem da área de infraestrutura, ela tem uma consciência de gestão de risco mais apurada do que outros seres humanos. Tem uma coisa ligada com prevenção e atuação em problemas e incidentes de resolução que tá ali. Tipo, se tu tocou em infraestrutura alguma vez na vida, isso aí tá em ti. Não adianta. Tu vira o Océus à vida em certos momentos, tentando achar coisa errada, né? Océus à vida, isso mas ao mesmo tempo,
tu é essa pessoa que quando dá o problema, assim, não, aqui, ó, pá, vamos lá, vamos resolver, vamos aqui, vamos organizar. E aí eu queria puxar um pouquinho do Osmar, assim, no dia a dia de projetos, como é que vai sendo esse trato de entrega, de cadência, de poder estar enxergando, de repente, coisa nova que está aparecendo? Como é que vocês têm olhado para isso? Olha, Daniel, vou te dizer que foi uma grata surpresa, assim, porque eu vim de alguns anos dessa lida com infraestrutura, né? Aquele cenário de campo, de lidar com cliente, de subir servidor, apagar incêndio, sabe? Aquela coisa toda. E aí, de repente, eu me vi inserido num cenário onde eu tinha que, sei lá, algumas vezes por semana, tratar com clientes diferentes, de tipos de negócios diferentes, e eu descobri uma certa facilidade em conseguir entender a necessidade de cada tipo de negócio e transformar isso numa solução personalizada que atende exatamente aquilo que o cliente precisa. Então, a grande maioria dos nossos negócios, sei lá, eu diria que mais de 90% talvez das nossas aplicações são diferentes umas das outras. Embora conceitualmente tenha algumas coisas que são parecidas, são ramos de atividade completamente diferentes, que cada momento você precisa de um tipo de interação diferente. Então, é sempre muita novidade, é sempre um desafio novo, porque num momento, neste minuto, eu estou falando sobre uma aplicação, um projeto de construção civil. Daqui a 30 segundos toca o telefone, eu estou falando de tratativa de devolução de carro, de vistoria, e aí daqui a pouco você já está falando de uma outra coisa, então é uma virada de chave muito rápida para lidar com muitas coisas diferentes, quase que simultaneamente, assim, entendeu? Então é um negócio bem louco, mas é uma satisfação bacana, assim, quando você vê que conseguiu entregar na ponta o que o cara precisa e que aquilo está fazendo diferença no dia a dia dele. O Osmar, para a gente, foi uma tristeza e uma alegria. Uma tristeza quando ele quis sair da área de infra, né? Porque quem cuida de infra não está aqui, né? É uma outra pessoa. E foi uma época muito triste para ele, porque o Osmar era um super técnico, super sério, super competente. Então, esse foi um momento de tristeza. A alegria foi quando ele topou assumir esse desafio aí. E é engraçado, falando disso, é que faz tempo, né, Osmar? Mas quando eu falei, pô, acho que o Osmar tem tudo a ver, foi exatamente por isso. Primeiro, tem que ser um cara calmo, né? Tem que ser um cara calmo com o pé no chão. O mundo pode estar estourando e tu tá quietinho. Você tem que ter o pé no chão para escutar, tentar entender, traduzir, ou para techniquez, ou para uma planilha, ou para um banco de dados, e tomar uma ação. E o Osmar tem essa característica. É um cara ponderado, é um cara que se preocupa em entregar bem, mas independente de ser código ou ser infraestrutura, né? É o perfil. E o Osmar tinha esse perfil. Eu falei, pô, eu acho que tem sentido, vamos testar. E ele topou o desafio e está aí até hoje, cada dia mais forte. E diria para você que não foram pequenos desafios que ele teve que entrar, não, viu? Muita a gente estava falando do esporte, né, Daniel? Que isso ajuda a gente com valores, com disciplina, com resiliência e tal. Mas imagina que o Osmar começou na liga profissional já. Né? Se fosse falar de luta, por exemplo, cara, ele entrou já disputando com os faixas pretas. E foi bem, né? Foi bem, tá indo bem, graças a Deus, né, irmão? Que bom. Voltando um pouquinho, se vocês me permitem, é engraçado, né? Óbvio, a empresa tem que ter a estratégia dela, né? Aonde ela quer chegar em X anos ou meses, não importa, cada um tem a sua forma de pensar de como vai na evolução. E óbvio que a gente tem isso, né? O que eu quero fazer, onde eu quero estar
mas tem um pedaço da empresa, que é a parte voltada para a inovação, que é demanda de cliente, demanda de mercado, né? E a parte de inteligência e mobilidade, que a gente chama, que é um termo genérico para tudo aquilo que a gente estava falando, nos traz muita ideia, né, de oportunidade. E a gente começa a cruzar algumas informações que são interessantes. Então, a gente falou aí de, por exemplo, quilometragem, onde estão as lojas, quantas pessoas eu tenho, e aí a questão de priorização, faturamento da loja, sell-in, sell-out, enfim, não importa o termo. O que a gente começou a incorporar também agora? A reputação da loja, que é tudo opcional, né? Não é assim, é um projeto de 5 anos para desenvolver. São mini pacotes que a gente tem, que a gente, na conversa, vai percebendo, vai incorporando. Então, o que a gente faz? A gente tem uma API com o Google que busca as estrelinhas do Google, né? Que é a classificação da loja. Perfeito. Então, assim, vamos pegar um exemplo. Eu vendo café. Estou falando com uma indústria de café. E ela quer colocar o produto dela em lojas. Ela prefere colocar numa loja que tem 1000 avaliações com 1 estrela, né? Ela tem um cara. Eu preciso mandar este um cara para uma loja. Eu tenho 2 caras, a mesma distância, mesmo KM. Os 2 faturam mais ou menos a mesma coisa. Só que uma tem uma avaliação 5 estrelas de 1000 pessoas e a outra tem 1 estrela de 1000 pessoas. Eu prefiro mandar na de 5 estrelas. Então, a gente acaba incorporando a cada projeto novas ideias para ajudar o cara nessa análise, né? E aí, isso vira um subproduto. O que é interessante? Eu sou o dono de uma franquia de lojas, né? Então, eu vendo sanduíches ou pão de queijo. Não quero falar o nome do cliente, porque a gente não tem autorização. Não conversamos, não pedimos autorização para eles. Mas eu vendo pão de queijo. Eu tenho 300 lojas. Como é que está como é que os meus clientes, que eu não tenho acesso, eu estou dentro do meu escritório, né? Como é que as minhas franquias estão indo? Tem uma série de critérios, né? Faturamento, enfim. A outra é a percepção do cliente final. E você tem as avaliações, né? Então, o que a gente fez? É um projeto que está em andamento, um dashboard gigantão dizendo região tal, compara uma loja com outra loja, compara uma loja do mesmo bairro com outras lojas do mesmo bairro. Eu pego os concorrentes dele do bairro e comparo essas avaliações. Entendeu? E tudo é subproduto daquilo que a gente chama de inteligência e mobilidade. Ou seja, quem manda na gente é o cliente. Não, eu entendi esse direcionamento, né? Mas ao mesmo tempo ele vem como uma... Eu enxergo vocês falando e vejo vocês falando como alavancas, né? Ele meio que ele traz ele quase que provoca vocês e aí? E agora com a situação aqui? Pô, já que tu tá aqui, já tá no Google, opa, peraí, tem uma informação pública aqui que eu consigo trazer para dentro do jogo e daqui a pouco tu tem um diferencial, ou tem uma variável nova na hora de priorizar. Porque isso foi... Daniel, é uma sutileza que o Arthur trouxe aqui, né, Fábio? Mas é assim, caramba, eu nunca tinha pensado em usar uma parada dessas, assim, por exemplo. Você sabe que muito existem outros exemplos, cara, e a gente provavelmente ocupe muito tempo para falar disso, mas eu queria mencionar um. O Arthur falou do Google. Nós já utilizamos o Google para ajudar a cliente a fazer prospecção, né? O cliente era uma rede de supermercados, ele ia inaugurar uma loja e a gente utilizava o Google como referência, consultas públicas, para mapear para ele quais seriam os potenciais clientes em uma determinada região, né? Isso 10 anos, talvez, atrás, Arthur? Uns 7, 8 anos. Né? Uns 8 anos. Então, cara, isso não é um produto nosso de venda, é um agregado que a gente entrega e que faz sentido para o nosso cliente. Então, imagina que o cliente contratou a gente para uma solução de automação de força de vendas, né? Hoje, além desse trabalho, além da reputação que a gente consegue avaliar, também fazendo consulta à base pública,
a gente consegue, através de um KNAI, né, que é o Código de Atividade Econômica, fazer uma extração de uma base para que o cara faça uma prospecção, para que a gente faça um confronto de qual é o universo versus o universo, qual a quantidade de lojas que ele atende. Então, você atende hoje 20% de um cenário de 100, você sabia disso? O que você pode fazer para ampliar isso? Né? Então, são pontos que a gente tenta agregar e que tem dado bastante certo. Né? Excelente. Eu queria que vocês trouxessem um pouco, tem essa coisa da execução do projeto, mas esse cuidado que vocês acabam tendo com satisfação, acompanhamento de cliente, o que tem no dia a dia da Dr. Joe em relação a isso, assim, seja de crescimento de cliente também, né, Fábio? Porque eu imagino, às vezes, projetos novos, ou crescimento de um projeto atual, então tem um lado comercial sempre que dá para dizer que é naturalmente atuante, vamos chamar assim, mas como que isso conecta, como é que vocês têm conectado isso ao longo da empresa também, né? A gente, assim, divide a nossa interação entre comercial e técnico, né? Então, ou comercial e operacional. Então, a gente procura se manter próximo e manter a interação entre as duas áreas, tá? Isso faz com que a gente consiga enxergar por dois níveis. Então, se o comercial está se relacionando, a gente consegue compartilhar com a equipe de projeto, e se a área operacional tá enxergando alguma coisa, compartilha conosco, né? E a gente sempre tenta escutar o que o cliente busca. Ele busca para quando? A gente está falando com clientes atuais nossos, que a gente está falando de projeto para 2022. Né? Não é para agora, mas a gente já está ouvindo, a gente está procurando buscar alternativa de solução. A gente trabalha muito com o conceito de, vou ser redundante, mas o conceito de prova de conceito. Né? Então, o que nós entendemos é isso. Nós conseguimos te ajudar da seguinte forma. A forma com que a gente consegue te ajudar é aderente à tua expectativa? Isso custa tanto. Está dentro do teu poder de investimento? Sim. Vamos testar? Né? O cliente testa... E daqui a pouco até tu descobrir um jeito mais barato até dele ver se faz sentido ou não seguir naquele projeto, né? Mesmo que seja... Você fiquei pensando, Fábio, mesmo que dê errado, do tipo, acho que eu não tô afim de ir por aí, foi sucesso, porque tu conseguiu entregar valor para esse cliente e evitou que ele gastasse dinheiro numa coisa que de repente, né? Tem um caso que é interessante de um cliente que estava querendo fazer uma análise de fotos usando inteligência artificial e dar uma pontuação para a disposição dos produtos, né? Então, assim, olha, o legal é assim, olha que bonito. Esse aqui não ficou tão bonito. Então, tá vendo? Essa aqui é 5 estrelas. Essa daqui a gente daria 3 estrelas. E a ideia era desenvolver com a gente esse esquema de tirei a foto durante a pesquisa usando a aplicação móvel. Essa foto vai lá para uma nuvem da inteligência artificial que vai fazer uma análise e vai classificar, vai dar nota para a foto. Aí a gente, conversando junto com o cliente, a gente percebeu, olha, não vai dar muito certo. Por quê? A gente começou a ver e era muito subjetivo. Durante a própria reunião, eu falava, olha essa foto aqui, por que essa daqui é 4 estrelas? Durante a reunião, as pessoas conversando falavam, eu daria 5. Eu daria 4. Né? Então, ou seja, se o humano tem dúvida de qual é a nota que tem que dar, como é que a gente ensina uma inteligência artificial a dar a informação que a gente quer? Perfeito. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não sai tocando projeto que nem um maluco, né? A primeira coisa é, o que você precisa? Faz sentido, né? Vamos testar junto para a gente aprender em alguns casos, né? Tudo que é novo, a gente faz esse tipo de processo. Não é o caso com vários, como você disse, né? Da parte de roteirização. Isso parece muito complicado. Tem algumas coisas que a gente já fez centenas de vezes e a gente consegue atuar de forma rápida. Perfeito. No caso de dúvida, inovação, inteligência artificial, cara, a primeira coisa que a gente faz é sentar, conversar, vamos testar,
E às vezes a gente para o negócio, a gente para o projeto e deixa para uma oportunidade um pouco melhor. Porque quando entra nessa estrutura de treinamento de base, né, para que Pois é. o algoritmo ganhe algum tipo de padrão de reconhecimento, aí entra nessa coisa. Não, mas eu daria 5 para essa aqui eu daria 3,5. Falei, tá, mas quem vai treinar esse negócio aqui? Exatamente. Qual é a base, né? Qual é a referência? E a pergunta era assim, se eu colocar inteligência artificial, você rápido? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Pode dar mais conflito ainda, porque vai ter que entrar na aprovação do aquilo que foi avaliado. Agora, indo nesse mesmo algoritmo aí, ele pode dizer, tem algo estranho, dá uma olhada. É verdade. Tipo, a gente pode tratar as exceções. Vou suprimir a nota. Ó, cara, tem algo estranho que na tua avaliação, imagina, Arthur, que o algoritmo está dizendo, cara, se for abaixo de 4, avisa o cara que tem algo estranho, por exemplo. Pode ser. Aí a gente não briga mais nada na nota. Boa. Tem um outro negócio que o Osmar está começando a trabalhar, né, Osmar, que até falamos hoje rapidamente, tem a ver bastante com o Movement também, né? Que é o reconhecimento facial. Esse a gente já testou, está fazendo testes de sucesso, assim. Então, basicamente, não é uma novidade, né? Isso a gente tem várias catracas por aí hoje. Você faz um pré-cadastro, eu sou o Daniel, trabalho na empresa tal do primeiro andar, do 11º andar. Você chega na catraca, ele te reconhece e libera a catraca. Os testes que a gente está fazendo, que quer incorporar nas soluções, é no YouMove. Então, antes de iniciar a execução, eu tiro uma selfie minha e eu vou falar, opa, é o Daniel. Entendeu? Então, ou como um critério para desbloquear a aplicação, ou no final, para validar que realmente era o Daniel que estava em campo, que você era o engenheiro fazendo a avaliação, ou que você era o promotor que realmente estava lá, ou que você era o vendedor que realmente estava entregando o produto. Então, a ideia é ou online ou offline, né? Depois, ou pós-processamento, validar. Opa, era o Daniel. Então, a ideia é usar a API de reconhecimento facial. Se não validar exatamente naquele momento, pelo menos dá um alerta para o cliente que está esperando aquele resultado de que, de repente, não era quem diz ser. Exatamente. Quem dizia ser. Exato. Mas é interessante. Acho que isso vai... A gente tem muito essa coisa da segurança, né? De privacidade vai aparecendo. E são casos de uso que vão se tornar mais relevantes em alguns nichos, outros de repente não vão precisar dessa complexidade, né? Uhum. Mas eu consigo enxergar um mundo onde a gente vai tendo que mostrar que é a gente que está fazendo e por N motivos, ou para fim de contexto, uma junção de GPS com foto, para não sei o quê. Justamente. E aí a coisa vai brincando, né? Eu vou te dar um exemplo claro. Isso também veio de um cliente, ele nem sabe, que provavelmente ele vai ver esse vídeo e vai ficar sabendo que a gente está caminhando para finalizar esse projeto, que é ele tem que fazer avaliação imobiliária. Ele contrata alguns engenheiros para fazer. Ele não quer o estagiário da empresa fazendo a avaliação imobiliária. Perfeito. Entendeu? Então, como é que eu faço? Selfie. Aí vai validar o local, que isso já é feito, né? Eu estou realmente naquele imóvel onde deveria estar. Na verdade, às vezes a gente pode usar cerca para dizer se vai iniciar atividade ou não por conta da localização. Outra camada você é o engenheiro que deveria estar fazendo a avaliação? Foto, valida, e aí toca a vida. Então, realmente, não serve para tudo, mas já é uma coisa assim, mais uma coisa para ficar na nossa caixinha de soluções, né? E eu acho que esse movimento de vocês das provas de conceito, eles são motivos de conexão com os clientes, né? Seja num projeto que está correndo, seja para um cliente que de repente terminou um projeto e deu um hiato agora de serviço e consegue falar de novo com ele. Mas é uma... E eu brinco assim, que ele é um movimento que tira vocês de uma não é zona de conforto, mas digo, ele desafia vocês a estar sempre olhando, aquilo ali pode ser uma oportunidade, aquilo ali pode ser uma coisa legal. E acho que o mais importante aqui é a prática da incerteza.
que talvez seja a melhor coisa de tudo, assim, e mais uma vez eu dou um carimbo sucesso para Dr. Joe aqui, que é aceitar que as coisas podem dar erradas e que talvez a solução tenha que vir para cá e não para lá, e vocês desde do início do jogo, até no trato com o cliente, de entender o que pode ser relevante para ele naquele momento, isso já está aparecendo, né? Porque vocês têm um grau de personalização, mas ao mesmo tempo de automação também. Vocês conseguem misturar as duas coisas, quer dizer, tudo é serviço, mas também eu tenho muita coisa pronta, mas eu consigo atender para ti, mas eu preciso saber qual é o problema que tu tem. Não vou instalar aqui um negócio e dar play, né? Deixa eu te entender melhor aqui, cliente. E esse cuidado dessa personalização, ele é um dos diferenciais que eu vejo vocês trazendo como algo muito real para o mercado. A gente tem, assim, muita conversa interna, a gente já mencionou isso, mas do próprio Arthur, Osmar, fala, cara, isso não vai funcionar. Não é um caminho bom de a gente seguir. Né? Não vejo valor nisso. Não é algo que vai chamar a atenção do cliente. E às vezes a gente até utiliza isso como argumento, e o cliente às vezes ouve, né? Quando ouve, a gente tem sucesso em projeto. Mas muito bem. Olha, eu quero agradecer muito aqui o tempo de vocês de estar trocando essa ideia. Vejo isso aqui como... A gente que agradece. Primeiro de muitos papos aí, e a gente vai criar outras coisas. Daqui a pouco eu vou inventar um podcast e daí a gente vai para outros caminhos aí. Cara. Mas esse jogo aqui ele é importante para poder falar um pouco de vocês, um pouco do que vocês têm feito no mercado. Não é algo que começou mês passado, nem semestre passado, tem mais de uma década aí fazendo a coisa acontecer, e sempre desejo muito sucesso aí para vocês em todas as invenções, todas as provas de conceito aí que surgirem, e contem conosco aí para inventar umas coisas juntas aí de vez em quando. Isso aí, essa é a ideia. Legal. Essa é a ideia.